saber se eu tô burnoutando? Faz assim, procura dentro da sua cabeça, vê se tem lá em algum lugar uma vozinha falando assim, eu não gosto mais do meu trabalho. Ou falando assim, eu não tô aguentando mais essa empresa para onde eu tenho que ir todo dia. E aí vem uma vozinha que responde assim, mas eu não posso parar, não posso largar, não posso sair, porque eu tenho boleto para pagar. Ou então uma outra vozinha que fala assim, mas eu não posso sair porque eu não vou largar tudo. Gente, eu me sacrifiquei muito, eu lutei muito para chegar onde eu tô, vou jogar tudo fora agora? Se ouviu uma dessas vozinhas em algum lugar de você, se você ouviu, minha amiga, meu amigo, alerta de burnout. Eu vou te contar hoje a história da Ana e da sua colega de trabalho, Joana, e você vai entender o que você vai ter que fazer a partir daqui, desse momento em que você se vê incomodado porque ouviu essas vozes na sua cabeça, sendo faladas aqui por mim, que você mal conhece. Se você não me conhece, bem-vindo ao Burnoutados S.A. Meu nome é Roberta Caruzzi e eu tô aqui para te ajudar a sair dessa areia movediça que tá a tua vida agora, tá? Com o cenário pelado, que vai ser assim até eu mudar de casa, e com o microfone meio eu e ele, a gente se readaptando, porque meu computador quebrou, por isso fiquei sem postar 2 semanas, e quando voltou com algumas coisas diferentes que eu preciso me readaptar, mas vai dar tudo certo. A Ana e a Joana trabalharam por muitos anos na mesma empresa, que nós vamos chamar aqui de pica-face, porque eles têm a cara de pau de abusar de funcionário, fingindo que estão fazendo favor, que, você me entende, né? Já passou por isso, né? Pois então, a Ana e a Joana tinham uma sobrecarga muito alta, estavam num ambiente abusivo e achavam, como eu já achei, como você já achou, ou talvez ainda ache, normal no processo, elas achavam que não dava para sair. Porque, sabe, todas as empresas são iguais, porque tem conta para pagar, porque a crise, a pandemia, o governo, porque a taxa Selic, porque eu não sei se eu consigo outra coisa, que eu posso estar, quando saio de um lugar para ir para outro, posso estar correndo o risco de ficar sem nada, de ir para um lugar pior ainda, e me arrepender, porque vão me julgar se isso acontecer, né? E obviamente, se mantendo nesse lugar que as fazia infelizes e doentes, obviamente elas burnoutaram, como eu, como você. Meio na mesma época, as duas pediram afastamento, se desligaram da empresa, saíram de lá eventualmente, etc. 5 anos depois, eis que Ana e Joana se encontram por acaso num supermercado. A Ana, sabe aquelas mulheres que a gente tem uma inveja misturada com uma vontade de ir lá socar? A mulher bonita, arrumada, penteada, com o tapetinho de yoga, com a camisetinha, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo, só dando uma ordenzinha assim no celular para alguém que trabalha com ela, rapidinho antes de entrar no mercado, com aquele carrinho de compra saudável, sabe? Cheio de saladas, de coisas gostosas, porém com poucas calorias, e lights e etc. Sabe como é? Já a Joana, ela tava com uma calça e uma camiseta, sabe aquelas roupas bem surradas que você abre o armário e as roupas falam, eba, uhul, vamos sair de novo, porque já sabem que vai ser com elas que você vai sair. O cabelo preso, meio como o meu aqui hoje, tá? Que parece que eu tava lavando a cozinha, lembrei que tinha que gravar um vídeo. Uma cara amassada, sabe, meio triste, um olhar assim irritado, sabe aquele quando você tá focando em cada coisa que te incomoda à sua volta? O cachorrinho que tá na entrada do supermercado latindo? A criancinha que tá gritando porque quer chocolate? A moça do mercado que passou carregando umas coisas e barrou nela sem querer? O céu que tava começando a ficar com a cara de que vai chover? A rua que tava começando a ficar com a cara de que vai ter trânsito? E as duas se viram, Ana e Joana, se reconheceram, foram conversar. A Joana tava numa vibe assim, depois do que fizeram com a gente lá na Pica Face, nunca mais eu fui a mesma. Até hoje eu não tô bem. Tô processando ele, sabe? Porque olha, é um descaso, viu?
Nossa, mas os caras acabaram com a minha vida, nem pra me indenizar, gente. Ainda tentei falar com outras pessoas pra ver se elas entendiam o que estava acontecendo na empresa. Eles pararam de falar comigo. Teve uma que gozou da minha cara. E você não sabe, a Cláudia, do financeiro, falou mal de mim pra Andréia do RH. Você acredita? Eu fiquei com ódio. Mas não posso falar nada, né? Porque eu ainda tenho esperança que eles me paguem o que eu tenho direito. E assim, eu dependo meio disso, porque eu não tô trabalhando. Só de pensar em voltar assim para o emprego formal, eu tenho um ataque de pânico. Tô tomando antidepressivo. As minhas roupas não me servem, mas eu engordei muito. Você viu como eu engordei muito? Minha família não me ajuda, gente. Sou só eu, sozinha. Parece que tudo acontece comigo. Impressionante. A Ana, ouvindo aquilo, vendo o jeito da Joana, ficou meio assim, sabe? Meio sem jeito de falar, mas acabou falando. Ela falou, olha, para ser sincera, o burnout foi meio a melhor coisa que já aconteceu comigo. Porque foi por causa disso que eu entendi como eu estava me sabotando. E aí, hoje, depois de todo esse processo, eu tenho finalmente o que eu mereço, o que eu sempre procurei. Eu montei uma empresinha, eu tô me cuidando, eu tô indo andar todo dia, tô me sentindo bem, tenho energia, tenho disposição, sabe? Tô conseguindo ter lucro nessa minha empresa. Assim, é outra vida, uma vida que eu nunca imaginei ser possível pra mim. A Joana ouviu aquilo e ficou com vontade de dar um soco na cara da Ana, né? E sair correndo pra gôndola do biscoito recheado. E a Ana ficou com uma vontadinha de pegar o celular, sabe, fingir que tá tocando. Oi, ai, desculpa, vou ter que ir. Elas não tinham nada em comum mais. O que foi que aconteceu depois do burnout de cada uma que fez a Ana ir para uma direção e colher um resultado bom e a Joana a ir numa outra direção e a ficar empacada naquele mesmo lugar de dor e de sofrimento? E aqui está a mensagem desse vídeo, pequeno gafanhoto que ainda está aqui me assistindo. Diante de um burnout, você tem 3 opções e nenhuma mais. A opção 1 é culpar a empresa. Afinal de contas, eles foram abusivos, eles não estavam nem aí para você adoecendo, eles só estavam preocupados com a sua produção, com o lucro deles e não com a sua saúde. A opção 2 é culpar a si mesmo, né? Eu não sou bom o suficiente, eu que fiz tudo errado, eu que fui fraco, eu deveria ter aguentado mais, eu deveria ter feito diferente. E a opção 3 é entender que não foi culpa da empresa e nem sua. A culpa é da cultura em que a gente vive. Eu sempre falo isso aqui. Essa cultura que faz a gente acreditar desde cedo que a gente só tem valor se estiver trabalhando, produzindo, sendo útil. Que faz a gente acreditar que sem emprego a gente não é nada, a gente é lixo. Que faz a gente acreditar que o quanto de dinheiro a gente tem estabelece o nosso valor em relação aos outros. Que nos convenceu que a gente só tem valor se a gente corresponder às expectativas e ao padrão social. E entender que a empresa foi responsável pelo que aconteceu com você. Eles não têm culpa, porque a cultura faz as empresas que formam... que a cultura faz as pessoas que formam as empresas acreditarem que tem que ser assim para se ter sucesso e lucro. Mas eles têm responsabilidade, porque eles escolheram fazer isso do pior jeito, do jeito menos humano. Eles estão preocupados só com resultados, não com as pessoas. Então eles têm responsabilidade sobre o que aconteceu com você. Só que não se iluda, não seja criança. Você também foi responsável. Você não teve culpa porque te falaram a vida inteira que você precisava se agarrar a qualquer emprego para poder pagar as contas, né? Que pobre nasce para morrer de trabalhar. Que a condição social impede que você tenha liberdade para escolher o que te faz bem, a impor limites.
Mas foi responsabilidade sua, porque ninguém te obrigou a ficar nessa empresa e você fez a escolha de ficar lá, mesmo vendo que estava dando ruim para você. Mesmo vendo que você estava sem dormir, infeliz e doente. E eu não tô te criticando, viu? Porque eu fiz exatamente igual. Eu vou deixar aqui nos cards 3 aulas. Uma aula que fala sobre como não foi nossa culpa. Uma outra que fala sobre a cultura do burnout, para você entender melhor a verdadeira culpada. E uma outra aula que fala sobre perdão, porque, gente, é muito difícil a gente deixar de ter ódio no coração quando se dá conta de que burnoutou e começa a identificar os responsáveis. É, inclusive, difícil se perdoar quando a gente percebe que a gente teve a nossa parcela de responsabilidade sobre o que aconteceu e sobre o que a gente está passando agora. As opções 1 e 2 são o caminho que leva você até onde está a Joana. A Joana é a que parece que amassaram antes de sair de casa. Esse é o caminho em que você entende que você foi vítima da empresa, da família, do sistema, do governo. E você foi mesmo. Nós fomos vítimas da empresa, da família, do sistema, etc. Mas esse caminho é aquele em que, quando você entende que você foi vítima, você escolhe ficar nesse lugar para sempre. No lugar da vítima, querendo que os outros mudem, que os outros reparem os erros que cometeram com você, que os outros te ajudem, que os outros te estendam a mão, que os outros te entendam, para que a sua vida possa melhorar. E aí você reclama, lamenta, se justifica, se ressente, se magoa, se cansa, fica com raiva, não dorme, não consegue enxergar a saída, não consegue se desligar do seu passado. Fica revivendo dia após dia todos os abusos, todos os traumas, todas as dores, todos os medos que você sempre teve. Você assim não consegue achar sua força, você não consegue acreditar que você merece mais do que isso da vida. Você fica achando que a vida é mesmo mais dura para você. E diante de alguém que fale, não é assim, você fala, é que você não sabe como é que foi minha vida. Para você é fácil, você não sabe pelo que eu passei. Você tem isso e aquilo que te facilita, eu não. Para você ser como a Joana, basta você não fazer nada. Continua trabalhando nesse lugar que te adoece. Continua reclamando que você não aguenta mais. Continua dizendo que você não pode parar porque você tem conta para pagar. Daqui 5 anos, você está no mercado com um look parecendo que você foi mastigado e cuspido por uma anaconda, sem entender, porque quando você começa a conversar, as pessoas estão com pressa, têm um compromisso, saem correndo e te deixam sozinha. Já a opção 3 é o caminho que leva você até onde está a Ana. Aquela realidade que hoje pode parecer que não se encaixa com a sua pessoa. Na hora em que você entende que você foi vítima da empresa, da família, do chefe, do sistema do governo, mas você assume a sua parte de responsabilidade e com isso você consegue se movimentar para sair desse lugar, para acessar a sua força, para ir buscar o que a vida tem de bom para você, que você merece, que é seu, que sempre foi seu, que só está esperando você parar de se sabotar para se jogar nas suas mãos, que só está esperando você parar de fazer escolhas a partir do tanto que você pode ser julgado ou não com aquilo, fazer escolhas a partir do que as pessoas acham, nunca sobre o que faz você se sentir bem. Esse, gente, é o caminho mais difícil. Esse é o caminho que só 5% das pessoas com burnout resolvem trilhar, porque é muito tentador escolher o outro caminho, como fez a Joana, como faz 95% das pessoas. É muito tentador ficar parado sem mudar nada, sentindo pena de você e apontando todos os culpados por você estar passando pelo que você está passando. O caminho mais difícil, porém, é o único que pode te levar aonde você quer chegar. Qual é o caminho mais difícil? É o caminho do tratamento correto.
da terapia, do médico integrativo ou do naturopata, se você não está com tanta grana, né? E mais você criando um estilo de vida saudável física e mentalmente para a sua vida, com maturidade, com aceitação, com força, recuperando o seu poder pessoal. Esse caminho, aliás, está detalhado num aulão que chama Fui Diagnosticado com Síndrome de Burnout. E agora? O link está aqui no descritivo abaixo do vídeo. Resumindo tudo. Gente, o que você precisa se perguntar todo dia não é por que comigo? Por que não me ajudam? Por que não acreditam em mim? Por que não me pagam pelo que fizeram comigo? Você precisa se perguntar todo dia: o que eu posso fazer hoje para diminuir o impacto na minha vida de tudo aquilo que me vitimou e que me fez ter um burnout? Vou repetir. Todo dia você tem que se perguntar: o que eu posso fazer hoje para diminuir o impacto na minha vida de tudo aquilo que me vitimou e que me fez ter um burnout? É por isso que você quase nunca ouve alguém falando: eu realmente, depois do burnout, estou super bem. É um ou outro. A maioria, depois do burnout, nunca mais eu fui o mesmo, eu não posso fazer nada, minha vida acabou. 95% escolhem as opções 1 e 2. 5% escolhem a opção 3, porque ela é mais difícil. Aí você me conta, daqui 5 anos, eu vou te ver no supermercado, a Razane comprando a selga chinesa, saindo de uma aula de yoga, me falando: Roberta, você tinha razão. Eu achei que era o fim e era só um impulso para me jogar mais para frente, para a vida que eu sempre quis. Eu tô super bem, obrigada. Ou eu vou te encontrar na frente da gôndola do biscoito recheado, cheio de gordura trans, resmungando que a sua vida é dura, que você só se dá mal, que eu sou uma doida por falar coisas que são absurdamente reais para quem não é rico, para quem não é famoso, para quem não é maravilhoso, para quem não é isso, para quem não é aquilo. A escolha é sua. Você vai seguir 95% das pessoas e terminar no lugar onde está a Joana, cuspida pela anaconda, ou você vai escolher o caminho mais difícil, que eu e 5% das pessoas que tiveram burnout escolheram, e terminar onde está a Ana, com a vida que você merece ter, mas que não está conseguindo chegar, porque está fazendo as suas escolhas a partir do tanto que você pode agradar os outros, ser julgado pelos outros, etc e tal. Até daqui 5 anos? Não, até semana que vem. Você já conhece o canal de aulas? Agora nós temos esse canal aqui, o Burnoutados S.A., com vídeos semanais, como esse que você acabou de assistir, e também um outro canal, com as aulas gratuitas que eu faço toda semana. Lá, a gente aprofunda o conteúdo para que seja mais fácil entender o caminho da cura, porque o tratamento do burnout tem 3 frentes: o médico, o terapeuta. E não se iluda, a sua parte. A sua parte é a parte mais importante do tratamento, porque é preciso mudar todo um estilo de vida. E isso quer dizer questionar, ressignificar, mudar, amadurecer, entender melhor as coisas, ver as coisas por outros ângulos. Aqui no card eu vou colocar uma aula e no descritivo o link do canal para você ir lá conhecer e se inscrever. Te vejo lá!